Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Eu sou o professor e pastor Oséias e é uma alegria imensa estar aqui a cada semana com vocês, tratando de temas tão fundamentais da nossa fé. Hoje, nós vamos conversar sobre a ressurreição dos mortos. Quando as pessoas que não conhecem a Deus e não conhecem a Bíblia pensam na vida após a morte, muitas perguntas surgem para elas. Perguntas como: será que existe algo além? O que acontece com aqueles que morrem? Bom, a Bíblia, de forma progressiva, nos revela a verdade sobre essa esperança e o livro de Daniel ocupa um lugar de destaque nesse processo. Diferentemente de textos mais antigos, que enfatizam a vida no Sheol apenas como uma existência sombria e sem recompensa, conforme nós podemos ver em Jó, capítulo 7, versículos 9 e 10, e no Salmo 6, versículos 4 e 5, Daniel, capítulo 12, versículo 1 a 3, apresenta uma esperança explícita da ressurreição, especialmente dos justos. Nessa lição, nós iremos ver que a esperança não nasce da mera criatividade inventiva do homem ou da sua curiosidade metafísica ligada ao sobrenatural, mas sim da necessidade teológica de afirmar que Deus é justo, mesmo quando os fiéis morrem injustamente. Então se prepare para ter sua fé fortalecida e a sua compreensão sobre a soberania de Deus ainda mais ampliada, percebendo que a última palavra jamais pertence à morte, mas sim ao Deus que julga com justiça e chama a seus justos à vida eterna. Logo ali no tópico primeiro, vamos estudar Daniel 12 e a esperança da ressurreição dos justos naqueles dias. Pense num campo de batalha, um campo de guerra, onde corpos jazem por toda a parte e a desolação é total, muita morte. No entanto, em meio a essa cena de morte, um sopro de vida começa a surgir. Os corpos se recompõem, a carne volta aos ossos e a vida retorna. Aquelas pessoas colocam em pé. Aqueles que morreram por uma causa justa são levantados para uma nova existência, enquanto os que agiram com maldade enfrentam a vergonha das suas ações. Essa é a imagem poderosíssima que Daniel nos apresenta, um testemunho da justiça e do poder de Deus para aqueles dias. Daniel, capítulo 12, versículos 1 a 3, declara que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Daniel 12, versículo 2. A linguagem simbólica dormir no pó faz parte de uma compreensão daquela época que vem sendo revelada progressivamente por Deus do que era a vida após a morte. Entre os hebreus, eles tinham uma compreensão diferente de nós naquele tempo, porque pensavam que a ressurreição não seria universal, no sentido moderno e absoluto que nós usamos hoje. Todos ressuscitarão, uns para a vergonha eterna, outros para a vida eterna. Mas eles pensavam que essa ressurreição seria moral e seletiva. Por isso, muitos dos que dormem no pó da terra, e não todos. Esse processo dá destaque especial para os justos perseguidos. Todos os justos ressuscitarão. Essa promessa responde à pergunta fundamental, sobretudo naquele contexto, porque eles acreditavam que os justos ressuscitariam todos, mas os ímpios somente alguns. E vale a pena permanecer fiel a Deus mesmo diante da morte nesse ponto de vista. Vamos destacar que o texto de Daniel, para nós, não deve ser lido como um tratado sistemático e definitivo sobre escatologia, mas como parte da revelação progressiva de Deus, uma proclamação pastoral em meio à dor para o povo daqueles dias, dentro da compreensão deles. As múltiplas interpretações da escatologia que temos hoje pertencem às contextualizações e iluminações que só são possíveis por meio de leituras conjugadas com o Novo Testamento, que já é uma revelação muito posterior de Daniel e muito mais ampla. Então, em Daniel, a ressurreição surge como afirmação da justiça divina e não como curiosidade sobre o além. Ou seja, a mensagem central é que Deus não abandona seus fiéis diante da morte de maneira definitiva. O Senhor não permitirá que a história termine com a vitória dos ímpios. Nesse sentido, então, o texto de Daniel pode ser entendido como fruto de uma espiritualidade moldada pela crise, pela dor, pela perseguição. Logo, a escatologia bíblica nasce da convicção de que Deus é fiel à sua aliança, mesmo quando a realidade histórica parece desmentir isso. Parece que Deus não está agindo e tal. Não, Deus permanece fiel e Ele vai cumprir a sua palavra. Então, assim, a ressurreição em Daniel não é uma fuga do mundo, mas é resistência teológica diante da violência e da opressão do seu tempo. Ou seja, o povo continuava firme porque sabia que mesmo que morressem, voltariam à vida no dia do Senhor. Diante dessa promessa de ressurreição, como temos vivido nossos dia a dia? Estamos glorificando a Deus naquilo que fazemos
mesmo em meio às adversidades e perseguições? A certeza de que a fidelidade a Deus tem sentido eterno deve realmente nos impulsionar a permanecer firmes na fé, sabendo que a última palavra não pertence à morte, mas ao Senhor, dono da vida eterna. Então, essa aula até aqui está sendo uma bênção para você? Se está, por favor, me ajude curtindo esse vídeo, compartilhando com alguém e comentando sobre os aprendizados, também dúvidas ou até sugerindo novos temas. Aliás, eu quero, inclusive, aproveitar para informar que, a pedido de uma pessoa, eu estou postando alguns vídeos sobre a doutrina das últimas coisas, a escatologia. Só que agora sobre a escatologia geral. Esses vídeos estão sendo postados nas quartas-feiras. Se você deseja estudar sobre esse tema também, basta você acessar a minha playlist Estudos Teológicos e acompanhar por lá. Toda quarta-feira vai ter um vídeo novo. Mas, bom, vamos lá, vamos voltar ao nosso estudo no tópico 2. Um contexto histórico, social e literário do capítulo 12 de Daniel. Agora é outra situação. Pense num livro que tem duas partes distintas. A primeira parte conta uma história de coragem, de fé, em um reino distante, enquanto a segunda parte revela visões misteriosas sobre o futuro, escritas em um tempo de grande angústia e perseguição para o povo. Essas duas partes, embora diferentes, se complementam e revelam um propósito maior. Assim é o livro de Daniel, um testemunho da fidelidade de Deus em diferentes épocas e, obviamente, em diferentes contextos, culminando na esperança da ressurreição dos justos. Historicamente, muitos apontam Daniel 12 como sendo inserido na seção apocalíptica do livro, capítulos 7 a 12, que é distinta das narrativas cortesãs dos capítulos 1 a 6. Essa parte do livro, capítulos 7 a 12, reflete o período da dominação seleucida, especialmente durante o reino de Antíoco IV, que era um governante daquela época, no ano 175 a 164 a.C., quando as práticas judaicas foram proibidas e muitos judeus foram mortos por permanecerem fiéis à lei de Deus. Isso o livro apócrifo de 1 Macabeus, no capítulo 1, conta essa história. Do ponto de vista literário, o livro de Daniel apresenta múltiplas camadas e contextos que podemos avaliar. Os capítulos 1 a 6, narrativas didáticas ambientadas na Babilônia, séculos 6 e 5 a.C. Nos capítulos 7 a 12, visões apocalípticas, produzidas no contexto da perseguição macabeia, segundo pensam alguns teólogos. Isso no século 2 a.C. Essa distinção aqui é fundamental para não confundir dimensão histórica com dimensão escatológica. O tempo de angústia mencionado em Daniel 12:1 tem uma interação histórica. Essa expressão se refere primeiramente à crise concreta vivida pelo povo judeu sob Antíoco Epifânio IV. Ainda que o texto também projete essa experiência para um horizonte escatológico mais amplo, porque sim, é o duplo escopo da profecia escatológica, ela fala de um período em que as coisas aconteceram e de algo maior que aconteceria no futuro. Então, esse algo maior é esclarecido no Novo Testamento, como a gente vai ver no próximo tópico. A ideia da ressurreição surge aqui como uma resposta à morte injusta dos fiéis. Que sem essa esperança, o martírio de todos os santos de Deus perderia sentido. Morrer por uma causa, mas sem nenhum resultado disso. A ressurreição, portanto, é uma afirmação de que Deus governa a história para além dos limites invisíveis do tempo humano. Em meio às crises e perseguições da vida, pergunte-se, você tem buscado compreender a ação de Deus na história em seu próprio contexto? Nosso propósito aqui é que a mensagem de Daniel te inspire a permanecer fiel ao Senhor, sabendo que Deus governa a história e que sua justiça vai prevalecer mesmo quando a realidade parece desmentir essa fé. No tópico 3, então, vamos falar sobre a ressurreição, exílio, esperança escatológica da experiência judaica até o Novo Testamento. Pense no rio, que nasce em uma pequena nascente e ao longo do seu curso vai ganhando força, volume, até desaguar em um vasto oceano. A nascente, no início, é pequena, ela é realmente discreta, mas o oceano é a plenitude. Assim é a esperança da ressurreição. Ela nasce na experiência do exílio e do sofrimento de Israel. Ganha força nas profecias do Antigo Testamento e encontra sua plenitude, plena clareza no Novo Testamento, especialmente no nosso Senhor Jesus Cristo. A construção da esperança na ressurreição está profundamente ligada à experiência do exílio e também do pós-exílio. O trauma da destruição de Jerusalém em 586 a.C., seguido pela diáspora, todos foram levados para longe, e posteriormente
pelas perseguições que sofreram, sejam essas perseguições as helenísticas ou de outros povos, tudo isso levou Israel a repensar sua teologia da retribuição. Se os justos sofrem e morrem, onde está a justiça de Deus? A ressurreição surge como resposta madura a essa tensão teológica. Em Daniel, capítulo 12, versículo 3. Daniel 12, 3 afirma que os que a muitos conduzirem à justiça resplandecerão como as estrelas. Essa imagem encontra uma clara reciprocidade no Novo Testamento, especialmente em Mateus 13, versículo 43, onde o nosso Senhor Jesus declara, em sua explicação da parábola do joio, que então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Retomando então diretamente a linguagem que Daniel havia usado no capítulo 12. Em João, no capítulo 5, versículos 28 e 29, também encontramos ecos de Daniel ao falar da ressurreição para a vida e para o juízo. Não vos maravilheis disto, diz o texto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Dessa forma, o Novo Testamento não rompe com Daniel, mas amplia essa esperança à luz da ressurreição de Cristo. Essa continuidade demonstra como a escatologia bíblica não é uma ruptura com a história, mas um processo em desenvolvimento que culmina na revelação plena de Jesus Cristo. A esperança futura ilumina o presente da igreja e sustenta a fidelidade de Deus em tempos de dor. Nós descansamos nessa certeza. Como a esperança de ressurreição em Cristo molda a sua vida e o seu testemunho. Você tem realmente sido um condutor de pessoas à justiça, levando outros a resplandecerem como estrelas, ou tem se deixado levar pela desesperança do mundo? Que nós sejamos envolvidos pela plena revelação da ressurreição em Jesus e conduzidos a viver com um propósito e a compartilhar essa esperança maravilhosa. Chegamos ao fim do nosso estudo sobre a esperança da ressurreição, baseado em Daniel 12, e vimos que essa é uma das verdades mais profundas e consoladoras do Antigo Testamento, nascida da experiência histórica do sofrimento, moldada pelo contexto do exílio e da perseguição e expressa, de fato, em linguagem simbólica e pastoral. Essa esperança afirma que a fidelidade a Deus não é em vão. Para a fé bíblica, a última palavra não pertence à morte, mas ao Deus que julga com justiça e chama seus justos à vida. Que a verdade da palavra de Deus nos traga paz, confiança e um renovado senso de propósito em nossa caminhada diante do Senhor. E que o Senhor abençoe sua vida e seu ministério. Em nome de Jesus. Até o próximo vídeo e um forte abraço.